Salve, salve, torcedor santista, chegando aqui com mais um vídeo, dessa vez para falar da nova contratação do Santos. Gustavo Cabadiero, diretamente do Nacional de Assunção, chega ao Santos para reforçar o nosso ataque. Então, números do Gustavo na tela, ele que tem 23 anos, 20 gols na carreira, 9 desses 20 gols foram na última temporada, agora pelo Campeonato Paraguaio ele era o vice-artilheiro do campeonato, tem cerca de 8 assistências em um pouco mais aí de 100 jogos. Então, vamos dar uma assistida nos melhores momentos do Cabadiero pra gente conseguir falar um pouco da forma dele de jogar. Então, vendo aí os highlights que o GE fez aí pra matéria, a gente já vê o Gustavo Cabadiero invadindo aí a área, atacando o espaço ali entre o zagueiro e o lateral e conseguindo concluir bem de esquerda. Olha lá, o pivô sai da área, joga para a chegada do Gustavo Cabadiero e o Gustavo Cabadiero consegue concluir muito bem em gol. Mesmo com pouco espaço, pressionado pela defesa, ele consegue fazer uma boa conclusão com a perna ruim, já que ele é destro. Outra bola para o Gustavo Cabadiero em velocidade, atacando o espaço entre o lateral e o zagueiro e fazendo outro gol de esquerda. Nisso a gente já consegue ver uma boa finalização com os dois pés, muita velocidade e essa partida vertical, atacando o mesmo espaço entre a zaga dos adversários do Gustavo Cabadiero, né? Então a gente pode ver, por exemplo, algo que a gente conversou, né, no pré-jogo de Santos e Inter, que era importante o Santos ter, que é fazer esse facão, conseguir invadir o espaço para ser lançado ali pelo Roleiser ou pelo Neymar, e que a gente acabou tendo pouco, né? O Guilherme, ele se machucou no início do jogo, o David Washington não está em boa fase, realmente muito inseguro. Aí uma bela finalização do Gustavo Cabadiero de direita, como a gente falou aqui, tanto com a direita quanto com a esquerda ele consegue fazer boas finalizações, isso é excelente para o Santos. Então, aí o Gustavo Cabadiero está lá na esquerda, né? Vai receber essa bola, aí chegando com muito oportunismo, né? E fazendo o gol. Isso é importantíssimo para o Santos, ter confiança, conseguir invadir o espaço, buscar o gol, porque essa bola vai chegar. Criação, o Santos tem, né? O Neymar, o Roleiser, eles realmente têm uma visão de jogo, assim, fantástica, conseguem deixar os jogadores em condição de fazer o gol. Outra bola aí pela ponta esquerda, Gustavo Cabadiero finalizando muito bem, né? Então a gente vê aí que o Gustavo Cabadiero, ele é vertical, ele tem velocidade, muito físico e consegue chutar bem a gol, né? Então são características que são fundamentais para o Santos. O scout do Santos está de parabéns aí em observação de característica, realmente é algo que o Santos precisa, é algo que o Santos está precisando. Olha, ó, ganhando no corpo do zagueiro e fazendo gol de direita, aproveitando a falha da zaga. Então, ó, o jogador foi no corpo, não arrumou nada, Gustavo Cabadiero, caixa. Então esse oportunismo, essa confiança é algo que é necessário para o Santos. O Santos no momento que tá realmente sem confiança mesmo. Muitas vezes ali titubeando para fazer um facão, recebendo a bola e não finalizando, e ó, dá-lhe finalização. O Cabadiero de direita, pela direita ou pela esquerda ele está conseguindo, no vídeo a gente consegue ver ele fazendo o gol. Então isso é importantíssimo, seja para entrar na vaga do Guilherme, seja para entrar na vaga do Barreal, mas um jogador extremamente vertical, extremamente objetivo, né? Buscando sempre ali seu gol. É literalmente uma flecha, né? Então, como a gente pode ver, Gustavo Cabadiero, ele é uma flecha mesmo. Ele consegue receber essa bola em velocidade, atacar o espaço para conseguir concluir em gol. Algo que o Santos precisa muito nessa temporada. Bom, então vamos ver aqui o trecho da entrevista do Marcelo Teixeira no Domingo Esportivo, da TV Santa Cecília, que foi o momento em que ele anunciou a contratação do Gustavo Cabadiero, e aí acabou falando um pouco sobre como foi esse processo de contratação. Fizemos uma contratação agora, né, sexta-feira, que é uma contratação importante de um perfil de um jogador que no elenco o Santos não possui. O que chega amanhã, presidente? Chega amanhã. Ah, tá. Então é um jogador que, se você pensar, que é o que a gente sempre tem como critério principal, existe na base um jogador semelhante com essas características? Não. Nós não temos nem na base um jogador com essas características de atacante, veloz, agudo, que faça gols, artilheiro hoje do Campeonato Paraguaio, jogador da seleção. Então, é um jogador de 23 anos. Gustavo Cabadiero, só para não ficar perdido, o torcedor que está ouvindo. O Gustavo Cabadiero chega amanhã para exames. Então, esse tipo de contratação é uma contratação definitiva. Nós adquirimos 50%, tá, e temos a possibilidade, até durante o período, de exercer os outros 40%. Então, é uma contratação importante no intuito de... E nem uma aposta, porque como... não, é um jogador jovem... não, é um jogador que vem muito bem referendado, tanto pelos scouts, como pelo treinador e da comissão técnica.
Então, nós não estamos fazendo nada de uma forma diferente daquilo que nós estamos tendo como diretrizes do trabalho. Então aí a fala do Marcelo Teixeira, acho que tem muita coisa legal do que ele falou, acho que é importante realmente você analisar primeiramente sua base, principalmente se tratando da base do Santos, que é a torcida santista e principalmente a história do Santos prova que sempre traz bons jogadores para o clube e que muitas vezes salva o time. É sempre importante você analisar a sua base antes de ver se vai no mercado contratar um jogador. Já que não tinha essa característica na base, que bom que foi no mercado buscar, afinal é uma característica importantíssima e que é fundamental do Santos contratar, né? Afinal, como a gente viu no react, né, do Gustavo Cabadiero, dos lances dele, e até conversando sobre o pré-jogo contra o Inter, é uma característica importantíssima para o Peixe, né? Marcelo Teixeira comentou, né, que foi justamente do scout, juntamente com a comissão técnica, então uma ótima observação desse conjunto, né, do scout com a comissão, para conseguir achar o Gustavo Cabadiero e contratar. Isso é perfeito. A única coisa que me deixa em dúvida é sobre se é uma aposta ou não. Não sei até que ponto não é uma aposta a contratação do Gustavo Cabadiero. Afinal, a gente está falando de um jogador que só atuou no Campeonato Paraguaio e na pré-Libertadores. Em 2023 ele chegou na segunda fase da Libertadores, em 2024 ele chegou na terceira fase da Libertadores, acabou sendo eliminado, foi para a Sul-Americana e ficou na fase de grupos da Sul-Americana. Em 2025 acabaram caindo na primeira fase da Libertadores, justamente para a Alianza Lima, né, do Guerreiro, do Barcos. Então é um jogador que eu não sei até que ponto ele está acostumado com o nível de jogo e de pressão de um campeonato brasileiro, que é o que ele vai chegar para jogar. Acredito que exista um período ali de adaptação. E se tem um período de adaptação, se ele não vai chegar com uma certeza de entrar titular fardado, acredito que é sim uma aposta. Uma boa aposta? Acredito que sim. Acredito que o Gustavo Cabadiero tem tudo para dar certo no Santos e para ser um jogador aí fundamental, principalmente pelas características. Mas se a gente observar até no vídeo do GE, vamos ali voltar pro vídeo do GE. Quando a gente olha pro campo, o público no jogo do Cabadiero é muito menor do que seria em uma partida de Brasileirão, por exemplo. Esse tipo de coisa extra-campo faz diferença, é uma atmosfera diferente que você joga futebol. Acho sim que existe um período de adaptação, principalmente se tratando da Vila Belmiro, que é muito perto do campo e que realmente, muitas vezes, faz a diferença positivamente e negativamente para os jogadores. É um aspecto a se observar. Olha, mais um jogo também com pouco público, né? Uma atmosfera diferente do que ele vai encontrar em jogos de Brasileirão. A média de público de Brasileirão, a gente, principalmente nos dias atuais, ela é muito maior do que a gente vê de público aí no Campeonato Paraguaio. Então, para além de nível técnico, em que a gente vê o Brasileirão hoje muito acima dos outros torneios nacionais do resto do continente, tem a questão da pressão da torcida e a atmosfera diferente do que ele veria no Campeonato Paraguaio, quando ele vai jogar aí o Brasileirão pelo Santos. As partidas que ele fez na seleção paraguaia foram na seleção sub-20, né? Talvez os maiores públicos que ele jogou foram justamente nas Olimpíadas, em que o Paraguai jogou as Olimpíadas de 2024 e chegou ali nas quartas de final com o sub-20, né? Foi eliminado pelo Egito nos pênaltis. Bom, para além disso, torcedor, acho que é importante a gente colocar que essa seja a última aposta do Santos. Eu acredito que se o Santos for agir nesse mercado de transferências, tem que agir para trazer um jogador titular. Vai gastar dinheiro? Gasta dinheiro. É melhor gastar um grande valor em um jogador titular do que valores mais baixos em 3 jogadores reserva. Que o Santos pare de apostar. Que se for trazer jogador, tem que trazer jogador para entrar em campo, fardar e jogar titular no jogo seguinte. Porque o que o Santos precisa é de reforços para agora. O Santos precisa jogar o Campeonato Brasileiro. O Santos precisa se recuperar. Se a gente observar, o Santos já tem que recuperar muita gente que está no elenco. Não dá para trazer mais. Então, se a gente observa, fisicamente, o Santos precisa recuperar o William Arão, precisa recuperar o Zé Rafael, que ainda não estão no ritmo ideal para jogar o futebol que eles têm e que quando tiverem o ritmo certo vão ajudar muito o Santos. O Santos precisa recuperar tecnicamente o Tassiano, precisa recuperar tecnicamente o Tiquinho Soares, e todos esses salários que a gente está falando é salário de 500 mil para cima. O Tiquinho Soares ganha 1,5 milhão, o Tassiano ganha 900 mil. Então o Santos não pode mais apostar, porque é justamente essa aposta com salário alto que prejudica o clube. Então, se for contratar mais nesse mercado de transferências, tem que trazer jogador que vai vestir a camisa e vai jogar o próximo jogo. Vai chegar na Vila Belmiro, vai fazer gol, vai chegar com confiança para tirar o Santos dessa fase. Porque de apostas, o Santos já tem muitas. O Santos já tem muitas apostas, já tem muito jogador para recuperar. E se ficar sendo esse clube de recuperação, quem vai precisar se recuperar é o próximo clube ano que vem, que aí vai cair de divisão
e aí o clube vai ter que se recuperar de novo. E aí vai ser um clube de eterna reconstrução. Então tem que contratar com a certeza de que vai chegar um jogador que vai resolver pro clube. Tem que ter um jogador que vai chegar e vai vestir a camisa, não vai se abalar com a pressão e vai resolver. E nem que tenha que gastar dinheiro. Gaste dinheiro, mas recupere o seu clube. Então com esse recado final, fica por aqui o vídeo de hoje. Agradeço muito sua audiência, peço aí seu like, sua inscrição, que você siga a nossa página no Instagram e um forte abraço.